Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos nesse lugar, ó Deus, tão tremendo. Viemos aqui, ó Deus, não porque viemos encontrar algo, porque nós sabemos que o túmulo aqui está vazio. Viemos aqui, ó Deus, apenas ver o testemunho da nossa fé. Amém. Porque nós cremos no Senhor, mesmo antes de ver qualquer coisa e até mesmo te ver. Pela fé nós te aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Pela fé, Senhor, nós declaramos que Tu és Senhor das nossas vidas. Amém. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar a ceia em memorial, ó Deus, a morte, mas também em memória da Tua ressurreição. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor volte, nós estaremos aqui, ó Deus, celebrando e participando da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No primeiro dia da semana, qual o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Porque Jesus morreu num Shabat e foi sepultado. E eles não tiveram tempo de preparar o corpo como costume dos judeus, que era perfumar, enrolar em panos e assim sepultar o corpo. Então no primeiro dia da semana de manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, ou seja, pela madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. E estava do lado de fora, ela. Então começou a chorar. Roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo do nosso mestre. Ele não está mais aqui. Alguém violou o sepulcro, a pedra. Pilatos, para garantir que ninguém ia roubar o corpo de Jesus, mandou colocar o selo romano na pedra e colocou oficiais, soldados romanos ali tomando de conta. Então seria assim humanamente impossível alguém chegar ali para roubar. Mas elas não encontraram. Começaram então a chorar. Então o anjo falou às mulheres. Tinha um anjo. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Porém, ele não está aqui. Ressuscitou, tal como havia dito. Entrem e vejam onde o seu corpo estava deitado. Quem entrou e viu? Vocês viram onde o corpo estava deitado? Sim. Vocês acabaram de entrar. E ela também entrou e viu. E o que ela viu? O que vocês viram? O que vocês viram? Túmulo vazio. Nada. O túmulo está Vazio. Agora vão depressa e conte aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. Aleluia. E vai para a Galileia. Olha como é que faz sentido, né? Estávamos lá na Galileia, lá naquela praia, né? Onde a pastora Samara ministrou, onde Jesus marcou o encontro com os discípulos, né? E que teve aquela pescaria maravilhosa, a fim de encontrar todos lá. Era isto que eu tinha a dizer a vocês. As mulheres correram do túmulo muito assustadas, mas também cheias de alegria, e foram depressa procurar os discípulos para dar um recado do anjo a respeito de Jesus. Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas e disse: a paz esteja convosco. Elas caíram no chão diante dele, abraçando os seus pés, e o adoraram. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para a Galileia,
para se encontrar comigo lá. Mateus 28, de 5 a 10. Enquanto ela chorava, se abaixou, olhou para o sepulcro e viu os anjos vestidos de branco, sentados aos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha estado. Eles disseram: mulher, por que está chorando? Porque levaram o meu mestre, disse elas. Isso aqui já é o texto de João 21. E em seguida Jesus apareceu às outras mulheres que também foram ao sepulcro, quando elas, inclusive Maria Madalena, voltam para avisar os discípulos. Lucas 24, 10. Por que eu estou lendo os textos dos evangelhos? Porque nós temos vários testemunhos registrados da ressurreição de Jesus. E quando Jesus ele é ressuscitado, quem ressuscita Jesus? É o Pai. Vocês lembram que quando Jesus está na cruz, quais são as palavras que ele diz? Né? Pai, por que me abandonaste? E por um momento foi preciso que o Pai, não que ele tenha abandonado de fato a Jesus, mas ali ele precisou deixar Jesus morrer, sofrer, cumprir as Escrituras, ser o Cordeiro de Deus, sacrificado, porque seria este ato que este ato que ia trazer a salvação para todos nós. Mas o Pai estava aguardando um momento muito especial. Jesus está morto. Ele desce ao Sheol, ao Hades, no hebraico e no grego, ao mundo dos mortos. E o Pai o ressuscita de lá. E traz Jesus de volta, porque essa era a vitória. Agora, Jesus morreu e ressuscitou e demonstra o poder de Deus na vida dele, a obra da redenção, e ele está vivo. Mas ali na cruz, todos nós estamos com a pena de morte, porque nós pecamos. Lá em Gênesis, o decreto de Deus para o homem e para a mulher, que se comêssemos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreríamos. Em Adão e Eva nós comemos e nós morremos. Mas Jesus ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Ele nasce sem a natureza pecaminosa. Ele vive, diz a palavra, que ele em momento algum pecou, portanto ele não poderia morrer. A morte não tinha direito sobre a vida de Jesus. Mas ele morre porque ele ocupa o meu e o seu lugar. Ele leva sobre si os nossos pecados. E ele morre como um cordeiro para redimir os pecados. Mas ele vence a morte. Ele tem o poder de vencer a morte, porque ele não pecou e ele era o Santo de Deus. E Jesus ressuscitou. Agora ele ressuscitou para nos trazer salvação, esperança. Ele ressuscitou para declarar a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo. Mas mesmo ele ressurreto, muitas pessoas ainda não alcançaram esta vitória. Muitas pessoas ainda não conhecem essa verdade. Algo que Jesus diz às mulheres, a Maria Madalena e as outras Marias: vão e avisem, comuniquem, anunciem, eu ressuscitei. E essa ainda é a maior mensagem a ser pregada em um púlpito de uma igreja, por um pregador, em um programa de rádio, televisão, internet. Essa mensagem, todos nós vamos sair daqui
declarando e dizendo: Jesus ressuscitou. Amém. Aleluia. Jesus ressuscitou. Agora a mensagem é essa que ele havia pregado e ministrado antes mesmo da sua morte. Como os anjos lembram as mulheres. Olha, ele ressuscitou como ele havia dito. Ele explicou tudo o que ia acontecer. Os discípulos sabiam. Mas a Bíblia registra o episódio de alguns discípulos que tomaram o caminho de Emaús e foram embora. Ah, Jesus já morreu. E será que eles não foram ministrados acerca da ressurreição? Sim. Mas é interessante como o ser humano, ele é tomado pela incredulidade quando ele não vê o que de fato está acontecendo. A falta da fé, a falta de crer na palavra do próprio Senhor Jesus e na palavra de Deus. E eles vão embora. Agora, interessante nesse episódio é que Jesus está ressuscitado. Já avisou os discípulos para ir para Galileia. E ele vai, então, em busca desses dois discípulos, no caminho de Emaús. E eles vão conversando. Como pôde acontecer isso? Eles vão lamentando. Como pôde ele ter morrido? O que fizeram com Jesus? Lembrando do sofrimento. Mas ele sofreu muito. Ele foi crucificado e foi crucificado. Ele foi morto na cruz. A morte de cruz naquela época era a pior morte. Era a morte da vergonha, da humilhação. Era a pior das execuções. Ele foi humilhado. E tudo que ele pregou. E aí Jesus então começa a andar com aqueles discípulos e começa a ouvi-los. E aí então Jesus traz a eles as escrituras e diz: mas não está escrito que ele haveria de morrer? Não está escrito que também ele ia ressuscitar? Está escrito. E Jesus vai ali discipulando, consolidando o coração deles, trazendo a palavra de volta. E chega um momento que ele chega em Emaús e ele vai se despedir e disse: não, fica conosco. Agora é interessante que aqueles discípulos, a Bíblia não cita o nome deles, mas eram discípulos que caminhou com Jesus porque ele foi em busca deles. Eles não reconheceram a Jesus depois de ressuscitado. Eles não conseguiram ver. Havia o quê? Uma escama nos olhos. A incredulidade cria uma escama nos olhos. Mesmo nós que temos a palavra, nós estamos aqui nessa geografia profética. Muitas escamas dos nossos olhos caem aqui. Porque nós começamos a ver com clareza, de fato, o que a palavra diz e o que Deus está fazendo. E o que Deus fez na história e está fazendo hoje. E Jesus então permanece com eles para tomar a ceia, comer com eles. E quando ele parte o pão e dá graças, eles reconhecem. Jesus partia o pão e dava graças a Deus como ninguém. A maneira como ele agradecia, como ele era grato. E quando ele agradece, os discípulos já sabiam que era ele que procuram. Cadê? Ele sumiu. Era ele. E o que eles fazem? Eles voltam imediatamente correndo para Jerusalém, para também anunciar aos seus irmãos que Jesus ressuscitou. Amém. Mas Jesus também vai ao encontro dos discípulos que eles estão reunidos no cenáculo. Já tinham a notícia da ressurreição. As mulheres já tinham comunicado. Pedro e João já tinham corrido até o túmulo e também testificaram que o túmulo estava vazio.
Eles estavam então em oração e, é claro, conversando sobre essa notícia maravilhosa. E de repente, quem entra naquela sala? Jesus. Ele diz: Pai, seja convosco. E ministra sobre eles ali, né, aquela unção da ressurreição, o Espírito de Deus sobre eles. Mas tinha alguém que faltou à reunião. O nome dele? Tomé. Faltou aquela reunião. É impressionante quando o discípulo falta a reunião de 12. É impressionante quando o discípulo falta a reunião de célula. Ou quando ele falta um culto. E que ali é ministrado algo. E quando ele chega no outro dia e que se fala do que foi ministrado, do que tem que ser feito, do que Deus fez, aí ele diz assim: não, eu tenho que sentir. Deus falou com vocês, não falou comigo. Né? Eu conheço uma pessoa que... várias pessoas. E quando falavam assim: vamos em Jerusalém, vamos em Israel, não precisa. Eu já creio em Jesus. Fazer o que em Israel? Em Jerusalém, não. Se eu tivesse dinheiro para ir para Israel, eu ia para Disney. Aí eu ia conhecer, talvez fazer missões na África. Eu iria para, sei lá, mas Israel? Não. Não precisa. É quando é o Tomé, né? Mas quando vem e que vê e que sente e que tem a revelação, que as escamas caem dos olhos e que eles conseguem ver o profético dessa terra, ele diz: eu vou voltar de novo. E ele sai daqui. Você, a partir de agora, é um mensageiro. A partir de agora, você anuncia, né, o testemunho que tem nessa terra. E muitos virão por causa do testemunho de vocês. Glória a Deus. Não só testemunhado na igreja, na família, mas agora pelas redes sociais. Muitos estão sentindo essa atmosfera, essa unção, e desejosos de ver o profético do que nós estamos vendo. E aí Tomé então disse: eu quero ver. Então, se é necessário ver, aí o que acontece? Jesus novamente chega na reunião. Entra, vai em direção a Tomé e disse: pois não, Tomé, você disse que queria ver, tocar. Então toque. Olha aqui aonde a espada entrou. Veja as minhas mãos. E aí Tomé se rende e disse: Senhor, és tu mesmo. O Senhor ressuscitou. É impressionante quantas pessoas ainda não têm a visão clara do Cristo ressurreto, do agir dele no nosso meio, da sua presença real. Conhecem quem? Um Jesus histórico. Conhecem quem? Um Jesus crucificado. Quantas pessoas que vão nos ouvir, que adoram a um Jesus crucificado que ainda está na cruz, que ainda olha para Jesus e chora, como as mulheres choraram aqui. Oh, como ele está sofrendo! Oh, como ele sofreu! E choram e servem a um Cristo morto. Mas nós estamos aqui para anunciar e dizer que Jesus, o Cristo, ele está vivo. Eu creio. Ele vive. Eu creio. Ele não está morto. Esse é o nosso Jesus, que está sentado à direita do Pai e que intercede por nós para a nossa salvação, para a nossa redenção. Intercede por nós nos nossos mínimos detalhes, das nossas mínimas necessidades. Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem. E nós estamos aqui para celebrar a ceia em memória dele. Ele morreu, sim, bem aqui próximo no Gólgota, aonde nós vimos aquele monte. Mas aqui
tem o testemunho da ressurreição. Glória a Deus. E a prova dele está nas Sagradas Escrituras e o testemunho que nós temos no nosso espírito, no nosso coração. Amém. Eu não tenho dúvida. Você tem certeza que Jesus ressuscitou? Amém. Então vamos nos colocar em pé. Vamos orar.